aí, pessoal, estamos aqui começando mais um Materializando, podcast do Grupo Mater. Eu, Roque Almeida, CEO do grupo. Estou aqui hoje diferente no estúdio que a gente sempre faz, estúdio 767, mas hoje convidados aqui para o evento Web Summit, aqui no Minas Centro, em Belo Horizonte. E não podia ser mais especial, porque eu estou sempre recebendo amigos, todo mundo já está sabendo que eu sempre apresento um amigo, mas de fato eu tenho tido a dádiva, né, de ter sempre grandes pessoas do entorno, algumas que a gente vai trabalhando e admirando e se tornam, de fato, presenças muito constantes e amigos e conselheiros, mentores. Hoje eu estou diante, se eu começar a qualificar vocês pelo que vocês representam, eu vou ficar aqui uma meia hora. Então, sem muitas delongas, apresento aqui Glauber e Jefferson, da Supply Brain. Sejam bem-vindos, queridos. Prazer em receber vocês. Obrigado, hein, Roque. Uma longa jornada, de fato, né? Bastante tempo tropeçando, andando e correndo juntos, né? É longo. É isso aí. Sejam bem-vindos. Jefferson, querido. Obrigado, meu cara. É sempre um prazer estar com você, né? Junto com o Glauber também. Meu sócio já de algumas jornadas. Já fomos sócios também, né, Roque? É verdade. Dessa jornada nossa, eu brinco, o negócio era bom, os sócios do negócio são bons, mas acho que o momento nosso naquele, né, a gente criou, e essa é muito legal, uma trajetória existe uma máxima de que não existe negócio bom com sócios ruins, e não existe negócio ruim com sócios bons, né? E eu digo isso sempre, porque a gente sempre evolui a relação, e eu acho que é o caso. A gente, nesse início da jornada Mater, de como isso se deu, né, esse coletivo criativo, né, de gente boa, gente inteligente, gente que estava a fim de fazer diferença, que sempre foi um mantra nosso. Poxa, ter conhecido vocês e hoje, né, ser uma aliança estratégica fundamental da Mater, no campo da IA, né, que nos transformamos, nos inspiramos nesse campo da inteligência ao cubo, inteligência de negócio que a gente já trazia, inteligência coletiva que nós nos tornamos como um ecossistema, e a artificial, que vocês têm um papel fundamental na construção disso dentro do Grupo Mater. Então, para mim, é muito prazeroso, muito legal ter vocês aqui. Você sabe que gratidão é um dos elementos mais importantes, né, que um ser humano pode ter, né? Não tem generosidade quando não existe gratidão. Estou aqui publicamente declarando que vocês são realmente peças fundamentais, como grandes mentores do que eu penso hoje sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Então, sejam bem-vindos. É isso, cara. Fico muito honrado mesmo de escutar isso. A gente sabe que lá atrás, né, a gente se aventurou desde quando se falava só em Big Data. A gente fez coisas incríveis, grandiosas lá, igual você comentou, muitas pessoas boas envolvidas, um momento diferente, mas foram lições grandes, e a gente executou coisas incríveis também. A gente conseguiu executar na área de saúde, já naquele tempo foi incrível, né? E talvez esse crescimento fez tanta gente legal orbitar ao nosso redor. Você orbitando aqui com a gente, uma galera ali ao nosso redor mesmo. São relações que a gente vai levando ao longo do tempo, de gente que está tentando, correndo atrás, e é muito legal você ficar testemunhando e presenciando isso tudo e muitas vezes participando ativamente, né? Não, cara, e às vezes a gente chega no mercado antes dele acontecer, né? É muito inovador às vezes. E esse foi o ponto do nosso problema, né? Nós chegamos muito antes do mercado existir. Exato. Isso é um problema também, porque se você chega no momento errado, você não consegue vender, né? Isso. Porque as pessoas não conseguem entender ainda, né? E isso tem que estar sempre... O empreendedor tem que estar muito atento a isso, né? A tecnologia tem que estar no momento certo, né? O problema tem que estar no momento certo de resolver, né? Às vezes você tem a tecnologia, mas ela é cara demais, e etc. E você precisa resolver aquele problema e não vale a pena, né? Então ela tem que cair de preço, ou seja, é um conjunto de fatores, né? Não é bom ser o primeiro. Eu fico brincando que ser o primeiro, na maioria das vezes, não é bom. Vídeo Microsoft e outros aí que não foram as primeiras na maioria dos negócios e disruptaram vários mercados depois. Né? Verdade. Mas sabe o que é bom ser o primeiro? É bom ser o primeiro cliente comprando a solução e tendo sucesso ali. Porque assim, para o vendedor é horrível, você não tem mercado. Agora, para aquele cliente que acha a solução disruptiva e muda o negócio dele ali, cara, esse cara domina o mercado.
esse cara vira referência. Eu tenho minhas dúvidas também, Porque, né? Porque o primeiro cliente é o cliente que normalmente vai sofrer mais também. verdade, verdade. Você tem uma solução que não está estável, você tem um problema que você ainda não conseguiu descobrir todas as nuances dele para resolvê-lo completamente. Então, o primeiro cliente, ou os early adopters de uma forma geral, né, ali dentro, eles têm que ser extremamente inovadores e realmente não avessos a risco. Mas no né? negócio bom, isso acaba sempre se pagando, né? Que é até uma provocação que eu acho que é válida fazer, que é o que você ainda não viu, né? Qual que é a onda que tá vindo aí que você ainda não percebeu? Qual que é o negócio que tá batendo na sua porta que faz todo sentido e que você ainda não comprou, né? Que é sempre uma ideia do que a gente tem, né? De trazer essa inovação. A inovação nasce dos early adopters, né? Sim, Assim, nem todo negócio é bom, mas aqueles que conseguem filtrar e achar um negócio bom, nossa, eles geram uma oportunidade, eles se tornam parceiros estratégicos. ele tem que ele tem que querer realmente inovar. Sim. Né? Esse é o fato. E eu tenho uma amiga que trabalhou Elana Castro, já faço aqui publicamente o convite, que você está aqui. Ela hoje mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos. E ela foi vice-presidente do grupo Fiat, hoje Stellantis. E ela traz uma máxima que eu sempre uso, que é: você precisa chegar 5 minutos antes do mercado, não 5 anos antes. Isso é um ponto. Que é um pouco do que o Jeff está falando. Se você chega 5 minutos, quer dizer, você está preparado um pouco, você vai esperar um pouquinho só. Os 5 anos é duro, né, gente? A gente gasta-se muito tempo e muito dinheiro quebrando a pedra sozinho, né? A Sequoia fala muito sobre isso, né? Eles falam o seguinte, por que não ontem, por que não amanhã e por que agora, né? Então, quando eles vão investir, eles estão sempre falando isso. Cara, beleza, se for daqui 10 dias, vamos supor, né? For 10 em dias, for daqui 10 dias, vai ser muito tarde, né? Mas se for 10 dias antes, estava muito cedo. Então, é por que agora, né? E isso que o empreendedor tem que conseguir responder, né? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Essa é uma pergunta muito complexa. A gente começou com IA antes de IA ser ChatGPT. Eu sempre falo isso, né? Existe um mundo antes do ChatGPT e depois do ChatGPT. Exatamente. Porque a pessoa acha que esse negócio nasceu agora. Exato. Eu queria, aproveitando essa deixa, eu queria que você contasse um pouco, né? Desde eu chamo de famigerado Watson, da IBM e tal. Sei que vocês são militantes nessa área já há mais de 20 anos. Então, queria que vocês contassem um pouco, não só da história de vocês com o IA e onde isso gera hoje o valor que vocês têm na cadeia de suprimentos com a Supply Brain. Queria que vocês apresentassem para a gente. Tem um famoso discurso do Steve Jobs, né, de ligando os pontos, todo mundo conhece esse discurso aí, e depois a gente vai ligando algumas coisinhas, né, que é legal realmente isso. Eu comecei a atuar com IA em 2001. Né? Então, são que agora 25 anos atrás, né? Foi o meu primeiro algoritmo de IA, chamava Zip Plus. O que esse algoritmo fazia? Ele conectava um vendedor, ok, com um comprador. E eles tinham que simular ali negociação entre eles, ok? Para verificar se eles chegavam em um ponto de equilíbrio, ou seja, se eles chegavam em um acordo. Você quer me vender a R$1.000, eu quero pagar R$50 e a gente tem que chegar em um acordo. Agora, você imagina isso numa escala, você tem lá milhares e milhares de agentes que eu criei lá naquela época para poder negociar. E depois eu introduzi o Plus, porque eu introduzi o atravessador nessa jogada, né? E aí o atravessador, ele piora ou melhora a dinâmica de mercado. E a gente viu com as simulações que, na maioria das vezes, o atravessador consegue reduzir os custos por ambos os lados. Então, esse é um dos grandes motivos para ter distribuidor, né? Então, assim, se o fazendeiro quisesse vender todos os produtos dele direto para o consumidor, seria bom. Naquele momento, a gente viu que não, que era realmente melhor ter um atravessador. Não, okay? E uma coisa interessante que eu não sabia que a origem da José Cunha, as coisas que a gente vai descobrindo aqui, apesar da amizade e da relação, então a Supply Brain, na verdade, nasceu em 2001. Lá em 2001, quando eu comecei a atuar, né, com agentes de IA para poder fazer negociações, eu tinha 2 grandes pontos que eu precisava resolver. Primeiro, era, obviamente, como chegar no ponto de equilíbrio na negociação de preço, né? E o segundo, existia escassez. Então, como que eu aloco melhor os recursos? Naquele momento,
obviamente, era só simulações, né, que sendo feitas ali naquela época, e em 2009, no meu mestrado, isso avança para uma negociação em redes, né, em redes de telefonia, entre outros tipos de redes, assim. No final, chega a Supply Brain, onde a gente trabalha com o quê? Negociação, ok? Nesse momento, né, negociação de materiais, negociações de serviços, etc., reais e para grandes empresas, e alocação de recursos. O que é a alocação de recursos? É o estoque, né? Ou seja, como que eu consigo hoje colocar o estoque no local correto, ou seja, o produto no local correto, na quantidade correta, no momento certo. E como que eu negocio esse produto que eu quero colocar no meu estoque, ou eventualmente que eu quero comprar para consumo sem ir para o estoque, com o menor custo, né, possível, e como que eu vendo esse produto com o maior valor possível. Então, todo momento, a gente está realizando esse tipo de ações. Isso, Legal. a Supply Brain não nasceu exatamente por causa disso, mas você vê que os pontos se conectam, né? As ideias já estavam na cabeça desde 2001 e etc. Que legal, eu não sabia. Que legal. Que legal. E como é que vocês se conheceram? Você falou uma coisa aqui no início, eu ia fazer a piada, mas eu vou fazer agora. Você falou assim, não, vou estar com você. Eu nem sei se eu já consegui encontrar com vocês separados, vocês estão sempre juntos. É uma relação societária das quais eu mais admiro, porque existe não só existe uma cumplicidade e uma lealdade na ausência, né? Porque é difícil você encontrar isso no mundo dos negócios, e é exemplar para mim. Me conta como é que foi essa história, como é que vocês se conheceram aí? Eu acho que nesse ponto aí eu vou até começar, que eu posso contar um pouquinho lá do início da minha história também, né? Então, eu conheci o Jefferson na faculdade, então, enquanto eu estava fazendo essa formação, ele era professor, ele virou professor jovem, né? Foi 21 anos. Com 21 anos eu comecei a dar aula. Ele já estava fazendo mestrado nessa época, né? O Jefferson, inclusive, foi orientador de um dos colegas de trabalho meu, o Cláudio, falava super bem dele, né? Então, assim, não tive tanto contato ali, mas com o professor Jefferson era um cara incrível, sabe? Ele já pensava fora da caixa e, como sempre, incomodava todos os alunos, fazia petição para arrancar ele, brigar porque as provas eram muito difíceis. Eu acho que eu fui o pior professor que teve na PUC, esse foi na Anguera, né? Para quem queria passar, você não era professor bom, não. Agora, para quem queria aprender, era você, o Sandro, o Rafael, sempre foram grandes referências ali. São caras incríveis, de fato, né? E nisso, né, não por esse motivo, mas eu comecei a me envolver com a IA, igual o Gerson falou, IA vem antes da LLM, IA vem antes até do Machine Learning. A gente começa a falar de IA em 1960, então é uma pesquisa assim, de longuíssimo prazo, passando por ciência de dados, mas a pesquisa de dados em si sempre foi uma questão. E os algoritmos de aprendizado, porque IA é o quê? Aprendizado, memória e decisão. Então ela te entrega uma resposta ali. E não simplesmente o conversacional, que facilitou muito esse acesso a IA. Em Stanford, né, na especialização que eu fiz em inteligência artificial e robótica, a gente estudava muito, que foi onde fez eu me apaixonar com IA. Acho que isso era 2012 ou 2016, eu não lembro bem. Mas eu trabalhava com os algoritmos de visão computacional, os algoritmos que faziam os carros se dirigirem sozinhos. Isso estava tão à frente do que o mercado colocava, porque se você for pensar no mercado hoje, que eu venho falando ali o cara vê o que ele está perdendo, né? O cara ser um early adopter, fazer sua otimização ali primeiro. Eu fico muito impressionado, como que para otimização de estoque, para predição de demanda, as pessoas continuam utilizando média, quando a gente tem algoritmos há mais de 100 anos aí que já provaram muito mais eficiência na predição. E você está o tempo todo com a oportunidade de milhões, às vezes sentado em cima dessa oportunidade lá. Então, vendo aquilo em Stanford, o tanto que estava avançado o estudo, e o tanto que a gente estava atrás na medicina, ficou apertado. E essa parte da otimização de compra e estoque pegou firme para a gente, porque foi uma cena muito... quando eu sempre conto ela para o Jefferson, né, sempre passo, porque acho que ela me marcou talvez bem, que foi um dia que a gente foi fazer um projeto numa grande rede de restaurantes aí, e a gente foi entrar, uma pessoa passando fome. Quando a gente entrou lá dentro, uma escada de alimento para poder ser jogado no lixo. E assim, era alimento que não dava para você servir, era alimento que não dava para usar. Mas isso incomodava muito o Jefferson, incomodava muito a mim. A gente começou a pensar como que a gente resolve esse problema. Vimos que 80% dos alimentos se perdiam, e aí a gente pensou em criar hortas perto ali do restaurante, para não perder no transporte, para ficar sempre vivo, para ficar sempre verde.
Só que aí as hortas foram ficando caras e a gente foi buscando outras soluções. Até perceber que a ineficiência era muito mais logística do que qualquer outra coisa. A ineficiência está na forma que você prevê o que você precisa, na forma com que você usa a tecnologia, na velocidade com que você age, na velocidade com que você compra, e até mesmo no fato de você ficar escravizando recursos ali para ficar respondendo e-mail o tempo todo sem utilizar a cabeça para pensar. Aí você coloca as pessoas numa caixinha que elas têm que ficar repetindo como se fosse engrenagem de fato e tira ali das pessoas toda essa capacidade de agir para resolver o problema. E essa comodidade de ficar rodando igual uma engrenagem, hoje ingessa boa parte das empresas. Que a maior coisa que acontece é você entrar num lugar e a pessoa está acostumada a só rodar, rodar e rodar sem sair do mesmo lugar, né? Então acho que isso aí foi um ponto. A gente se conheceu ali com o Jefferson dando aulas ali nesse ponto, mas a gente acabou se unindo até nessa vontade de fazer algo complexo. Que a nossa primeira empresa, você deve até lembrar dela, foi a 42 Code Lab, e o 42 vinha do livro Mochileiro das Galáxias, onde era uma resposta de uma pergunta extremamente complexa, né? Qual que é a verdade da vida, do universo e tudo mais. E a gente queria responder coisas complexas, e disso a gente pensou, pô, esse desperdício é uma pergunta bem complexa, e surgiu um produto disso, né? E foi assim que a gente trouxe a luz a esse produto do mercado. Tem quanto tempo isso, Glauber? Quanto tempo vocês estão juntos? Cara, foi desde 2016 a gente tem negócio, mas assim, se a gente contar a relação... Eu dei aula pro Glauber lá em 2008. Mais, viu, Rock? O Jefferson é meu amigo, daquelas poucas Sim. amizades ali que você conta assim no dedo. É um cara que se um dia eu tiver mal, eu ligo. Se eu tiver precisando de carregar um sofá, chega aí, tô com o sofá pesado aqui. Carrega. O sofá carregado mais caro da história, com esse Pois tempo, é, cara. com esse tempo, é. com esse tempo, As com esse respostas tempo. até hoje dói por causa desse sofá, entendeu? Não, foi divertido, Tá foi divertido. Isso conta como história pra gente, cara, porque é assim, se o Jefferson precisar, pô, velho, a gente tem a agenda super apertada, mas se no momento ele falar assim, cara, pô, tô precisando de ajuda pra dar uma limpeza aqui na casa, foda-se a minha especialidade, se não é, o que que é, tô junto, vamos lá, você tá chamando. E é assim mesmo, a gente cria os nossos filhos ali como amigos também, então... Eu sempre comento assim, Rock, uma sociedade quebra por diversos motivos, né? O principal motivo não é falta de dinheiro. O principal motivo não é porque você não achou o produto certo. Na maioria das vezes é por briga entre sócios. Verdade. Tá. Eu acompanho isso Porque- muito de perto e sei que esse fato é um ponto fundamental. Eu já vi impérios, grandes empresas indo muito bem, deteriorar em semanas, poucos meses, porque houve um desalinhamento. Exatamente, exato. Então, assim, eu tive a sorte de encontrar o Glauber, cara. Literalmente tive a sorte. Você brincou aí que a gente tá sempre junto, né? Mas sempre que possível a gente realmente tá junto, tá? Porque esses momentos, por exemplo, momentos que estão aqui, né? Como a gente trabalha remoto também, né? São momentos que a gente aproveita para estar fisicamente também É lógico. juntos, né? Ali, né? Então, assim, cara, poucas pessoas têm a sorte de encontrar um bom sócio. Eu tive essa sorte. Entendeu? De Lembrando que encontrar realmente um amigo, como o Glauber comentou, sabe? não, e queria só se a gente alinhar no conceito de sorte, talvez eu até acredite nisso. Sorte é o acaso quando se está preparado. Sim. Então eu acho que de alguma maneira, né, vocês fizeram isso acontecer. Então isso também é um aspecto que a gente não pode tirar da conta, né? Exato. Eu queria falar um pouquinho sobre então, queria começar pelo Glauber. Queria que você contasse um pouco, Glauber, da sua visão sobre a transformação do mundo a partir da IA, nessa nova fase. O que eu queria saber? Queria que você contasse para a gente sobre a sua perspectiva, que eu conheço um pouco, mas eu queria que você elaborasse, assim. A gente está falando muito, né, do uso da IA como uma ferramenta. Perfeito. E nós, né, estamos discutindo muito sobre a IA como um modelo cognitivo. A gente entende que IA, né, MIT, OCDE, Harvard, grandes organizações e grandes pensadores do mundo estão levando para o campo de que a IA não é uma inovação de propósito específico. Ela é uma inovação de propósito geral, análogo à eletricidade, análogo à prensa de Gutenberg, ao computador de Turing. E tem gente que está na lógica de tratar ela na terceira pessoa, estou usando IA, como se não fosse o seu funcionamento aprimorado. Como é que você vê
no ponto dos clientes que vocês atendem, essa questão da mentalidade, do pensamento sobre, né, a IA. Como é que você enxerga isso? Perfeito, Rock. Eu gosto, é uma colocação muito legal, porque é muito bom a gente abordar que IA está sofrendo um boom agora, mas é algo que vem se desenvolvendo há bastante tempo. E como você falou, esses conceitos de IA especialista, IA generalizada, né, são conceitos que são amplamente debatidos. Inclusive, tem algumas pessoas que falam assim, a IA nunca vai ser a GI. Eu vi o Fábio Akita falando, a IA nunca vai ser a GI. Né? Ao mesmo tempo, tem as pessoas falando, olha, quando você combina diversos agentes, você já não consegue mais determinar o propósito, já é generalizado. Você não está falando de um algoritmo que vai lá e resolve todos os problemas, mas de uma comunidade, de um network, de diversos usos que agora amplificados com a mesma IA, com o mesmo canal ali, que começam a resolver esses problemas. Mas é muito legal, quando a gente fala de mentalidade, de separar o mundo óbvio da forma com que a gente vê do mundo conforme está acontecendo. A gente vê tanta tecnologia avançada, a gente vê as LLMs crescendo, a gente já vê tanta resposta, mas ao mesmo tempo a gente vê hospitais lotados com uma gestão ali da demanda que está acontecendo, a falta de remédios está acontecendo bastante nos lugares que percebe gente passando fome, desigualdade e tanta coisa burra acontecendo que eu acho que é um convite para a humanidade e cada indivíduo, na verdade, pensar como que você aplica? Porque você fala assim, está acabando as oportunidades, está acabando o empreendedorismo. Não, a gente não resolveu os principais problemas que a gente tem na humanidade mais. Por mais que a tecnologia esteja avançada, você passa nas maiores empresas hoje e utiliza os métodos mais burros para fazer os processos mais críticos. Muitas vezes por medo, muitas vezes por engessamento, muitas vezes por falta de visão, e é isso onde entra a mentalidade. Porque dentro do óbvio, a gente já viu que o mundo transcendeu do lugar em que a gente fazia as coisas de uma forma básica, mas na prática as pessoas continuam correndo de uma complexidade que agora se torna essencial na vida. E a gente gosta muito de falar no Supply Brain sobre humanos aumentados. Como que é a inteligência artificial? Eu bato muito nisso, né? Que a gente fala assim, a inteligência artificial chega e substitui equipes, a inteligência artificial chega e substitui... Não, a inteligência artificial chega e amplifica o negócio, levando a um nível de produtividade que a sua equipe hoje não dá. Quando a gente fala de equipe de compradores, por exemplo, eles estão soterrados embaixo de milhões de processos, uma equipe de 5, 10, 15 pessoas, e aí você está achando que está tudo correndo bem, que a negociação está funcionando, que está tudo lá, porque o cara negocia bem, fecha um contrato de 1 milhão ali, ele consegue às vezes uma margem de 30% de desconto. Mas lá na curva C, na hora que eu compro, o cara compra papel higiênico, não tem fábrica que funciona sem papel higiênico. Não tem para a operação por causa de capacete. O seu comprador não negocia isso. Ele não é o pitbull que está negociando aquela usina, aquele ponto, na hora de negociar o papel higiênico, na hora de negociar o teclado. E é ali onde acaba, onde você perde a sua margem inteira. E ali, muitas vezes, é onde o fornecedor ganha dele. Então, assim, é extremamente importante a gente revisar cada um dos processos, cada uma das coisas sendo feitas. Saúde, educação. Você vê a educação continuar sendo da forma com que é. Você pegando pessoas extremamente diferentes e tratando da mesma forma, num quadradinho, num uniforme, e achando que aquilo ali está correto. A saúde, pessoas morrendo por falta de leito, por falta de remédio, por falta de hospital, por falta de vaga, esperando. Cara, esse problema está resolvido há tanto tempo, mas faltam pessoas com a mentalidade certa e coragem para implantar, para fazer POCs, para criar lugares ali onde de fato a IA está funcionando e servindo o ser humano. Então, quando a gente fala de seres humanos aumentados, são seres humanos que conseguiram aumentar a capacidade cognitiva deles através da IA para saber, eu não tenho que ter a solução inteira do problema, mas às vezes eu vou ter que ter a ferramenta comigo que vai resolver o problema para mim. Então, antes você procurava aquele seu amigo inteligente que sabia a solução. Hoje você tem um amigo inteligente no bolso para te ajudar a resolver o problema, moldar e desenhar a solução. Porque inventores existem muito, às vezes com a falta de conhecimento específico. Agora, com a IA, você tem isso o tempo todo acessível para você. Só tem que saber usar também, né? Muito legal. Você me deu uma oportunidade de falar da sala de aula, que é o meu ponto de cômodo eterno. Também. Eu sempre explico da seguinte maneira, né? Se a gente tem aqui 3 pessoas, como estamos aqui, na verdade nós estamos aqui em milhares de pessoas, estamos aqui, mais uma vez, gente, estamos hoje num estúdio totalmente diferente aqui no Mini Centro, super legal. E você gosta de história, o Jefferson gosta de física, eu gosto de geografia. Tá? Entra um professor de história, ou seja, você teria mais vantagens do que eu e o Jefferson para poder aprender, mas ele dá uma aula
pior dele, porque é para aprender aquele que não se destaca naquilo, né? Exato. E descendo um pouco, se nós três gostássemos de matemática, entra um professor para dar aula para a gente de matemática, mas eu gosto mais de álgebra, Jefferson gosta mais de trigonometria e você gosta mais de geometria analítica. Ele dá a mesma aula. Então, essa escola que eu chamo de ensinagem, ela vai precisar ser suprimida, né? Enfim, pela escola de aprendizagem, né? A Alpha School nos Estados Unidos traz um modelo onde tem 3 professores e 6 alunos. Então, o que o professor faz? Ele facilita o processo de aprendizagem. Você não precisa mais ensinar as coisas para as pessoas. Custo, né? Mas veja, esse movimento que nós estamos falando, experimental, né, que torna uma sala de aula, né, 2 alunos para cada professor, demonstra que é possível a gente criar modelos, que é o que nós estamos buscando no Mater Academy, de monitorizo. A analogia que a gente usa é: eu preciso pegar na mão da pessoa para levar do outro lado. Vou dar um exemplo nosso. Eu precisei que o Glauber está falando comigo sobre esse assunto há muito tempo. Eu estou investindo nisso. Ninguém pode me acusar de não estar investindo nisso há um tempo. Mas enquanto eu não fui tocado na mão, né, na analogia que eu estou fazendo com o Glauber, que me leve para o rock, é isso aqui, para que a gente possa compreender. A mesma analogia que eu faço com a China, você precisa, uma vez que você vê, tem falado muito isso, sabe, Jefferson? No mundo de narrativas que a gente vive, onde muito mais mentira do que verdade, a verdade ainda tem uma vantagem sobre a mentira, porque uma vez que você a vê, você não a desvê. Sim. Então, quando eu vou, né, em 2030 e volto, na fatídica viagem à China, que agora nós temos a área de missões da Mata, que é para levar as pessoas para ver também, assim como o Glauber fez, de pegar na minha mão e levar do outro lado da rua, eu falei assim, cara, é isso aqui que eu estou falando. Esse é o exercício de transformação que as escolas precisam passar. O professor, num processo arrogante, muitas vezes, de empurrar esse conhecimento para que o outro aprenda se quiser, não é um modelo que a gente poderia ser aprimorado. A IAT, eu armo os agentes que a gente quiser para poder te colocar no melhor modelo. Se você gosta de aprender fazendo, eu não vou te ensinar numa aula expositiva. Mas, então, essa argumentação, eu acho que ela serve muito a esse lugar, que, especialmente na sala de aula, ela é um desafio enorme, porque o quadro muda de cor, ele já foi negro, já foi verde, agora ele é branco, mas a aula é a mesma expositiva, o professor na frente, empurrando o limitado conhecimento que pode ter, por melhor que seja esse professor, em vez de ser um grande agente de aprendizagem. Né? É porque a gente tem... vamos lá. Existe, eu falo isso já fiz várias palestras falando a mesma coisa, eu vou repetir aqui. Existe um conceito que todo mundo que fez engenharia provavelmente conhece, que é o triângulo de ferro. Beleza? O triângulo de ferro fala basicamente o seguinte: você não consegue realizar um projeto, por exemplo, você vai construir uma casa, que eu faço comigo. Você vai construir uma casa. Se você quiser que a casa seja construída extremamente rápido, não vai sair barato para você. Sim. Ou se você quiser que saia barato, a qualidade vai cair. Então você não consegue ter qualidade alta, custo baixo ali dentro e velocidade ao mesmo tempo. Você não consegue otimizar essas 3 variáveis ao mesmo tempo. A princípio, qualquer projeto que vocês fizerem vai cair nesse cenário. Você vai ter que escolher 2. Quero qualidade, quero rápido. Vai gastar um absurdo para poder fazer sua casa ali dentro. Isso é ainda assim ou era assim? Então, agora nós estamos em transformação. A gente está no melhor momento da humanidade, melhor momento da humanidade. Depois eu entro em detalhe por que é o pior. Melhor ou melhor pior? Melhor momento. Okay. Melhor momento da humanidade. Depois eu entro em detalhe nisso. Mas a gente está num momento que a IA consegue quebrar esse triângulo. Sim. Então, a IA consegue fazer com que a gente tenha altíssima qualidade, com baixo custo ali dentro e rapidamente realize algo. Obviamente, gente, falando na parte, mesmo se fosse uma casa, né, você consegue ter um projeto de arquitetura rápido ali dentro, com baixo custo, né, mas construir ainda é um desafio, que é a parte física. Mas onde que eu quero chegar? Quando a gente pensa em educação, o problema sempre foi escala. Se você quer escalar a educação num país, você não tem quantidade de professores suficiente para poder ter aulas individualizadas. A gente vai voltar para o cenário da época de Aristóteles, beleza? Onde você tinha basicamente um mentor, que é o que você está comentando,
você tinha ali um mentor, tá? E seus mentorados, 5, 10, 15 pessoas, Isso. tal. E você tem uma sociedade do ócio, que naquela época, obviamente, era somente para a elite, e a elite da elite, para conseguir ter o Aristóteles como professor, o seu mentor ali dentro. Quando que a gente vai chegar nisso? Quando a gente tiver ócio na sociedade. Ou seja, quando tiver pessoas que não precisam trabalhar numa jornada de 8 horas por dia e ela possa mentorar outras pessoas. E principalmente, e aí sendo um pouco mais radical, né? Quando o Estado prover o básico para a sobrevivência de todo membro. Porque aí você pode não precisar trabalhar para se sustentar e aí conseguir isso. Então, assim, a minha visão é, a gente vai chegar a esse ponto, ainda demora muitos anos, mas hoje a IA começa a te proporcionar um caminho desse. Essa ideia de desafiar o trabalho, eu acho que é uma ideia que tem incomodado cada mente que está vendo tudo que está acontecendo. Porque, assim, a gente caiu no modelo em que a gente acredita que essa sociedade que a gente construiu, que você não convive com seu filho, com sua mãe, que você tem o tempo todo voltado ali, você não consegue sentar com seus amigos, que ela é de alguma forma mais produtiva e melhor. Não, as melhores ideias muitas vezes precisam de tempo para poderem serem desenhadas, mas hoje em dia a gente se entranha tanto na operação, que não, todo mundo aqui está entranhado na operação, porque você quer fazer o negócio acontecer. Só que isso que o Jefferson traz, né? Eu tô achando até que o Triângulo de Ferro que me apresentou foi você lá atrás, porque já repetiu tantas vezes essa história. Então, assim, será que quem me mostrou o Triângulo de Ferro foi É a tríade básica de gestão de projeto. Pois é, você. De Eu tive em alguma aula, ou foi o Jefferson que falou comigo? Eu já tô até na dúvida. Mas é um ponto em que a IA começa a desafiar a gente trocar de nível de fato. E quando a gente está falando dessa questão do trabalho, que a gente salientou, não, a IA está desafiando, não, a IA está desafiando uma sociedade que foi construída e está adoecendo de uma forma que não precisa mais. Hoje a IA vai trazer ferramentas que trazem qualidade de vida. A gente vê isso na vida de todo mundo que a nossa empresa acaba tocando, porque o cara antes ficava o dia todo respondendo os mesmos e-mails com as mesmas dúvidas. Hoje quem responde é o robô, mas o cara não parou de trabalhar, está trabalhando melhor. Ele está agora negociando de fato, fazendo a relação, chamando o fornecedor, trazendo mais competitividade para a empresa. Então aquela galera que está com medo de perder o emprego, eles não perdem o emprego e se tornam muito melhores e mais felizes. Porque eu tenho uma teoria que nenhum ser humano nasceu para fazer o trabalho que uma máquina pode fazer. Que a gente se sente frustrado, ansioso e mal, repetindo mais e mais vezes aquilo que uma máquina deveria estar fazendo. E mais, eu nunca vi ninguém. A gente vê pessoas saindo, mas eu nunca vi ninguém, de fato, perder emprego. A gente vê gente sendo promovida porque o grau de produtividade fica tão alto que as empresas querem que aquele trabalho seja replicado em mais e mais áreas em todos os locais que a gente está tocando. Então, isso que vocês trazem, primeiro, né, sobre a educação. Eu tenho filho, e o filho é muito bom em matemática, quantas matérias tem. Ele tem que aprender sobre tudo. Mas eu gostaria muito que esse conhecimento matemático dele fosse alavancado, porque ele gosta disso hoje. Então, achar um mentor que promove isso nele, entrega as ferramentas certas, muda toda a história do meu filho e toda a história de tudo que ele vai impactar na sociedade. Então, a educação tem que se preocupar com isso, a medicina tem que se preocupar com essas coisas também, porque a gente está, igual vocês comentaram, na pior, melhor fase, para a gente promover essas mudanças de fato. Né? E assim, a gente está no lugar certo, a gente está com as pessoas certas, a gente está conversando da forma certa, e eu acho que a gente tem a condição de começar a evoluir para o lugar que a gente deveria estar indo desde o início. Uma coisa, você falar? Pode falar. Não, você ia comentar. Quando você perguntou um pouco sobre cultura, né? Quando a gente conversa com grandes empresas hoje, gestores, etc., de grandes empresas, muitas vezes eles estão olhando números ali e, obviamente, pensando assim, como que eu vou aumentar o lucro dessa minha empresa? E aí eu tenho falado com eles que a IA te proporciona ter duas visões. Você pode ver a produtividade que o Glauber está falando e etc. ali dentro da IA como um momento onde você tem excesso de gente, ok? É uma opção válida. Exato. Você tem um excesso de gente. Se você tem um excesso de gente, o que você vai fazer? Vou demitir. Não preciso dessas pessoas todas. Há uma visão, ok? Você pode ter uma outra visão, que é uma visão, na minha opinião, até mais válida do que essa. Você pode ter excesso de qualidade. As empresas que têm excesso de qualidade tendem a ter muito mais lucro. Porque o lucro não necessariamente vai vir porque você cortou X pessoas ali dentro. O valor não está nisso. O valor não está nisso. Então, a IA te proporciona ter os dois cenários. Você pode ter excesso de gente ou excesso de qualidade.
se você entender que você vai trabalhar com excesso de qualidade, você não vai demitir pessoas, você vai pegar essas pessoas e colocar elas para poder fazer o Só trabalho. interromper um segundo, que é uma vírgula que é extremamente importante, porque eu acho que nessa visão aí você tem até um terceiro cenário, que é o cenário em que você tem aquela mentira que você contou e está acreditando. Tem uma mentira, Roque, que eu vejo direto, que é: eu tenho na minha equipe 5 pessoas. A gente vê direto isso nas equipes de planejamento. Tem na minha equipe 5 pessoas. Eu acho que essas 5 pessoas conseguem dar conta de distribuir 130 mil produtos para 320 localidades, tomando aproximadamente 5 milhões de decisões por dia. E elas fazem isso bem. Então, assim, a gente está pegando algumas equipes, a gente está pegando algumas realidades dentro das empresas, que é: você já tem uma equipe que não dá conta de fazer o seu trabalho e você simplesmente está ignorando o seu problema. A maior parte que a gente encontra nas equipes de planejamento são estoques abarrocados. Por quê? Pessoas, equipes pequenas com muito trabalho, assim, sobrecarregados de trabalho ali, tem que dar soluções simples. Tratam todos os produtos como se fossem a mesma coisa, ignoram sazonalidade, meu método estatístico é a média e minha forma de abastecimento é DOH. Então, tudo o mais simples possível. Como é que eu vou prever? Média, coisa mais simples do mundo. O que eu vou comprar? 5 dias da média, 30 dias da média. Sempre é 3 meses da média. Uso 3 meses de média para fazer a predição, 3 meses para poder colocar. E qual que é o problema que isso gera? Um excesso de estoque. Enquanto isso não vira ruptura e para a minha operação, tá bem. Só que aí meu dinheiro está parado. E dinheiro parado no Brasil é caro. Então, dentro desses cenários que você tem excesso de qualidade, e ótimo, ou você tem excesso de pessoas ali, você também tem aquele que você está consertando uma mentira que está travando o seu negócio, que está fazendo você ficar sentado em cima de dinheiro, porque aonde o supply brain atua são os 2 lugares que tem mais dinheiro, que é onde tem mais dinheiro parado, no estoque, aonde tem mais dinheiro ficando na mesa, na hora de negociar. Na hora de negociar, quando você não negocia bem, você perde toda a sua margem, toda a sua vantagem competitiva, toda a sua circulação de capital ali. E assim, às vezes a gente conta aquela mentira, a gente quer acreditar que os meus 5 compradores ou os meus 10 compradores ali estão fazendo cada um 2.000 negociações, negociando com toda a selvageria do mundo e me provendo a melhor margem. Não estão. Alguns negócios eles estão gerando um saving ali. Tanto que na maior parte das grandes empresas, e qualquer pessoa que for de grande empresa vai notar e sabe que é assim, os indicadores não estão bem formatados, os indicadores são mentirosos, não estão baseados em dados de fato, não contam de fato a história que está acontecendo. Quando a gente chega e consegue estruturar uma operação ali, aí o comprador consegue fazer a melhor versão de si mesmo. Aonde a máquina não consegue resolver, ele resolve. Aonde a máquina consegue negociar e conseguir uma margem que está ali dentro do objetivo, ele já não se preocupa mais. E aí os indicadores funcionam de verdade, porque estão amparados em transparência e em dados. Legal. A gente tem um quadro aqui no Materializando, que a gente chama de jogada invisível. O que é o jogada invisível? É aquela decisão que você tomou silenciosamente, ninguém viu. Né? No caso de vocês, pode ser, eu vou deixar vocês usarem uma que pelo menos os dois sabem, que vocês estão sempre juntos, mas aquilo que você fez pode ser na sua vida pessoal também, mas que fez toda a diferença na construção da sua jornada profissional, mesmo pessoal. O que você traz, Jefferson, da sua jogada invisível? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, né? Bem difícil. Cara, quando a gente começou a trabalhar juntos, né? Isso lá em 2016, uma das maiores dificuldades sempre foi você vender. Né? Você vender ali dentro. Então, assim, como é que eu consigo vender para grandes clientes e assim por diante? E normalmente as pessoas me perguntam, como é que você fez isso? Eu tipicamente nunca conto, né, assim, exatamente como que eu fiz. Né? Mas o fato é, quando a gente pega uma empresa que tem só 2 pessoas, eu e o Glauber, e vai vender para uma grande empresa, você tem que mostrar que você sabe realmente sobre o assunto dele. Como que a gente fazia isso? Cara, eu debruçava dias e noites ali, estudando business. Eu estudei todo um business de cinema. Né? Como que consigo aumentar o meu lucro dentro de cinemas, etc. Eu estudei todo um business sobre usinas, né? Água. Tipo, imagina o seguinte, você está vindo aqui me procurar para fazer sobre otimização de estoque, automação do processo de compras, etc.
Mas eu nunca fiz isso. Eu chegava e eu me posicionava literalmente como consultor. Mas por quê? Eu pegava e estudava pra caramba antes de chegar lá. Então ninguém nunca viu isso no dia a dia, obviamente, ali dentro. As pessoas achavam que eu conseguia saber muito sobre o assunto, mas o que eu fazia era estudar bastante e repetir muito o que a pessoa falava. Então estou na mesma mesa com você, você me falou uma coisa, eu simplesmente ia lá e às vezes eu repetia exatamente o que você falou. Você falou, pô, é isso mesmo, Jefferson, é isso que eu tô querendo dizer, né? Então, você entendeu o que eu tô querendo dizer. E isso fez toda a diferença no início pra gente. Assim. No passo da originação, a gente fala que lá na Mater a gente organiza os planejamentos estratégicos à luz dos sócios, né, nos 3 papéis que são fundamentais, né, para um sócio compor um negócio, que é a gestão, a originação de negócios e a mobilização de pessoas, né? Então, legal saber que sua jogada invisível estava nesse campo. E você, Glauber? Cara, a minha jogada invisível é um negócio que realmente a gente nunca comenta porque é até difícil de falar em si. Mas a gente sempre busca o protagonismo. Eu sempre fui protagonista, eu sempre fui quem contou uma história, quem tomou minhas decisões, quem fazia tudo acontecer. Quando eu comecei a empreender por mim. Na minha carreira, era eu que tomava as decisões. Então, eu carregava todos os meus pesos sozinho. Isso aí para mim, sempre foi um fato. Em determinado momento da minha jornada, eu decidi confiar no estranho. Um cara estranho mesmo. O cara era estranho pra caramba. E não foi só uma confiança, de fato. O Jefferson, ele tem acesso à minha conta bancária, eu não preocupo como que tá mexendo dinheiro, a gente total tolerância um com o outro em vários sentidos, assim, situações de vida ou morte, é um cara que saiu ali para dar um apoio, mas em determinado momento, silenciosamente, nem ele, nem ninguém, nem mesmo eu, nada assumido, a decisão que eu fui pô, velho, você vai tomar conta desse lado aqui, eu vou tomar conta desse outro lado, porque junto a gente vai ser mais forte. Eu tomo várias decisões, quem passa por ele, eu faço várias histórias ali, quem passa por ele. A gente não questiona a produtividade um do outro, a verdade um do outro. É sempre assim, ó. Quando tem um problema, nós temos um problema, não importa quem gerou, a gente vai resolver. Levar a vida para esse grau de divisão é uma coisa que eu só tenho com a minha esposa e com ele. Então, assim, eu divido o negócio, eu divido as decisões. Se ele tá em risco, eu estou em risco. Se ele gera um risco, o risco dele é o meu risco também. E esse grau de confiança, de você pegar uma parte do seu protagonismo, deixar com uma pessoa... O Jefferson é o CEO da empresa, então num determinado momento ele falou, quem vai ser o comercial? Você? Eu vou cuidar da parte técnica, você vai ser o comercial, então você precisa ser o CEO, que as pessoas querem falar com o CEO. Então não era uma questão qualitativa, foi uma decisão estratégica que a gente teve, confia em você, vai lá e representa a gente. Eu fico aqui hoje, eu vou tratar desse problema aqui e a gente vai resolver as coisas do caminho. Esse grau de divisão foi uma decisão que eu acho que acabou que nós dois tomamos ali ao redor, que era o Jefferson tecnologia, mestre em inteligência artificial. Ele não chega ali questionando, acredito que qualquer solução que você for dar aí vai ser de igual qualidade à minha. E a gente leva essas decisões sim. Só que sem isso, nenhum de nós dois ia ter dado conta de... A empresa não escalaria, né? Não, a gente não escalaria. A gente quebraria. Hoje, nós dois sozinhos, a gente já sente um peso grande do tamanho que a gente construiu. Tem várias pessoas dependendo da gente, tem uma empresa, vários negócios, a gente é crítico. Se a nossa solução para uma hora, a gente tem corda no pescoço. A gente não conseguiria isso se a gente não tivesse feito esse acordo lá atrás e cada vez estivéssemos com pessoas melhores no time. Nosso time é foda. Só pessoas ali que estudam muito mais. Se a gente não tivesse agregado esse monte de pessoas legais também, a gente não estaria aguentando. Então, cada vez mais eu tomo essa decisão também. Cada nova pessoa ali que ganha confiança, olha, agora você toma conta disso aqui, agora você esquece. Coisas que eu amo fazer, mas que eu delego, porque agora tem alguém que faz tão bem ou melhor do que eu. E aí a gente vai fazendo essas divisões ali no decorrer. Então essa decisão de sair do protagonismo, da execução, de ver que uma decisão silenciosa ali, Legal. que eu lutei muito com ela, mas ela foi pra frente. Legal, cara. E assim, observando, né, a posição que eu tô, né, ela é privilegiada nesse ponto de avaliar exatamente essa questão que você falou. É muito comum, você falou que a empresa quebraria, ela às vezes não quebraria, mas ela andaria de lado. Sim, Para crescer, você precisa ter esse altruísmo e essa visão. É muito comum, né? A gente faz uma análise de sinergia de sócios, né? 1 mais 1 igual a 3, que eu acho que é o caso aqui, né? Existe uma soma maior do que o que seria esperado. 1 mais 1 igual a 2, é nada mais do que a soma dos indivíduos. Sim. 1 mais 1 igual a 1, ou seja, eles estão tão juntos, mas fazem a mesma coisa
Eles são muito alinhados, mas eles fazem a mesma coisa. Então, eles fazem o que um faria sozinho, porque eles nem criam dentro de si uma análise crítica, e o 1 mais 1 igual a menos 1, que é quando um atrapalha o outro. Exato. Então, é legal essa questão. Eu queria trazer uma outra questão aqui, que é um outro papo que a gente tem, que é os cicatrizes do jogo. O que é cicatriz do jogo? Bom, se é uma cicatriz, significa que já foi uma ferida e que já sarou. Então, já tem a tranquilidade de falar, não tem nenhum trauma, mas ficou uma marca que você nunca esquece, e é bom que você nunca esqueça para nunca mais cometer. E agora você, Glauber, começando por você. O que você se lembra aí que é uma cicatriz desse jogo empreendedor, esse jogo de ser empresário? Tem uma curiosidade sobre mim, e isso aí é uma cicatriz mesmo. Tem uma curiosidade sobre mim que eu tenho um MBA em precificação pelo MIT. Né? Na verdade é o MIT Sloan, né? O título ali em precificação. Curso de precificação super foda, pá, e a gente tentou iniciar um negócio em precificação. De não só precificar esse negócio, inclusive. É incrível isso, né? Mas é um negócio que eu sempre amei muito, porque o preço ele é a base de toda a negociação, em tudo que a gente faz. E embora a gente trabalhe muito com essa questão do preço hoje, da concorrência e tudo mais, naquela época eu trabalhava muito com formação de preço. E a gente fez um negócio com uma empresa que estava... eu conto sempre essa história, né? Que ela estava indo abaixar o preço dela por um motivo completamente errado. Era uma rede de estacionamentos, tinha um estacionamento 45, outra a 8, e queria atacar o estacionamento a 5 para falir toda a concorrência na época da pandemia. E o cara estava dentro dos aeroportos. Estava dentro. Aí, com a pesquisa de dados, com machine learning, não LLM, não ChatGPT, a gente conseguiu ver que quando o estacionamento de R$8 ele fechava, de 45 começava a encher. Naquele desafio, naquela briga, naquele mês, ele falou, fecha aí, cara, fecha o estacionamento de 8, vamos ver o que vai dar. E o cara fechou, funcionou e nunca mais abriu. E ele replicou esse modelo e ganhou milhões e milhões e milhões e milhões de reais. E a gente cobrou 12 mil na consultoria, eu acho, 12 ou 16. 16 mil. E acho que nem recebemos, eu tenho minhas dúvidas, vocês pagaram esse boleto. Mas, parcelado ainda, né, Jeff? Parcelado. Mas essa é uma cicatriz, Roque, que eu tenho repetidas vezes em várias partes do corpo, porque eu nunca soube ganhar dinheiro. Sempre fui muito altruísta, sempre quis fazer as coisas, sempre quis gerar o valor e nunca quis cobrar, e por isso eu entreguei muitos negócios na mão de pessoas e fiz muitas coisas. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu chego lá, eu apareço, eu dou... eu faço a aula e assim, muitas vezes eu não sei cobrar. Em alguns negócios eu pensei, não fiz um bem para a sociedade, não fiz um bem para mim, não fiz um bem para ninguém. Ficou marcado esse ponto. Que quando a gente vê o negócio prosperar ou tem aquele ganho, você até fica feliz. Participei daquilo, né? Mas quando você não vê, não é. Então, assim, foi um negócio que acabou aqui na nossa linha. A gente trabalha dentro do SCP e do Procurement, a parte de precificação, mas é um produto ainda que eu acho que tem muito potencial e a cicatriz fica aqui. Sempre olho e falo, esse produto não foi ali pra frente, hein? Aprendi. Eu sou um cara de premissas, vocês me conhecem há muito tempo, sabem disso. Uma das minhas premissas é exatamente essa, sobre pricing, né? Eu já dei aula de pricing. Mas não é para falar sobre formação do preço, né? Que é o que não tem preço, não tem valor. Certo. Então, o que você acabou de contar é um pouco essa história, que é super comum, né? Na prestação de serviço é um desafio, porque às vezes a gente é um pedaço de algo muito valioso e acertar não só o preço, mas o modelo de negócio é um grande ponto, né? Eu te confesso que eu vivi esse paradoxo também, sendo professor de pricing e não sabendo precificar, mas é o processo de aprendizagem, né? E aí eu acho que a evolução do raciocínio é quando você consegue fazer o preço, né? E na verdade o valor ser considerado dentro de um modelo. Tem determinados momentos da tomada da decisão que o cliente está mais suscetível a topar um modelo mais aberto. Nem sempre ele está disposto a manter, né? Então, sempre a origem da Smart foi essa. Assim, a Smart em 2010, eu fiz o primeiro projeto, totalmente no risco. Eu dei a opção do projeto o valor fixo e o valor variável, e eu ainda tinha avisado, eu acho que o valor variável corre o risco de ser caro. Eu falei, não, eu confio e tal. Fizemos um excelente resultado. E aí ele virou para mim e falou assim, poxa, você é tão brilhante que você conseguiu até prever que eu ia achar caro. Pois é. Então, assim, eu fiquei muitos anos para voltar a ter um modelo variável com essa cicatriz, né?
no meu braço, que é parecido com a sua. Que legal. Mas modelo variável, a gente sempre bate nesse ponto, né, cara? Porque o cara, quando você tem sucesso, ele vai reclamar, ele vai falar que tá caro, né? Então, assim, o cara tá comprando modelo variável, será que ele tá confiando no negócio? Mas tem geografias que funcionam melhor. Tem geografias aí locais, desafiando nós, mineiros. Nós estamos aqui no centro de Belo Horizonte, e aí eu sempre tenho a oportunidade de provocar, né? Sou mineiro, mas eu acho que eu sou mais geraizeiro do que mineiro, eu tô com a cabeça mais para Aham. né, para expansão do que para restrição do minério, né, das montanhas que nos prendem. Mas tem geografias que funcionam melhor. Testar, sim, outras geografias, às vezes o seu modelo de negócio funciona bem. sim. Às vezes Legal. Amplificar em todos os sentidos. Mas a questão do pricing, eu acho que ela vai muito nesse ponto também, sabe? Tem um anime que eu gosto muito que chama Dr. Stone. Adoro o anime que ele fala de reconstruir a humanidade toda da pedra. E lá eles conversam muito sobre ciência. Ciência, estudo, inteligência é você descobrir as coisas que você não sabe. Lá eles deixam isso muito claro, né? Tem uma hora que um dos caras que tinham nascido na sociedade fala assim: pô, ciência então é isso, é eu saber o tanto de coisa que eu não sei, perceber o quanto que eu sou impotente, o tanto de coisa que eu preciso para realizar uma coisa e sempre ser um pedaço de uma coisa muito valiosa, né? Então é um negócio bem legal, assim, quando eu penso em precificação, é essencialmente uma parte, né, do valor que você vai gerar ali. E você, meu querido, que cicatriz é essa do jogo que você jogou e que você quer contar pra gente, Jefferson? Quais, né? É um corpo cheio de retalho, né? Qual que você quer, né? Vamos... Quando, né? A primeira De qual pergunta- ano, né? A primeira Você pergunta quer? foi difícil, essa é mais fácil, né? Você já Não, consegue. essa é fácil demais. Nós temos muita cicatriz. Cara, tem... Acho que eu vou contar duas aqui. Boa. Acho que eu vou contar duas. Que são duas que me marcam bastante. A primeira é de 2015. Em 2015, eu estava no Startup Chile, com uma outra startup, chamava PackDocs Startup. E eu tinha sido ali considerado uma das melhores startups do programa, e etc. Já estava, foi o último dia, né, a apresentação ali, o último dia, considerado uma das melhores startups do programa. Mais inovadora, sim, etc. E eu fui conversar com um investidor, pessoal da 500 Startups, né, investidor americano, Tradicional, investidor americano. tradicional e etc. Conversar com ele, marcou uma conversa comigo, conversar com ele. E aí eu fui lá, expliquei o business para ele, o que estava indo fazer, tudo mais, etc. Ele virou para mim no final do business e falou assim: cara, isso não vai dar em nada. Eu falei, como assim não vai dar em nada? Tal? A gente estava ainda no início, né? Mas isso não vai dar em nada, etc. Pô, mas já tem pessoas usando, e agora a gente está indo, a gente estava no B2C primeiro, agora a gente está indo para o B2B, e já tem ali 10, 15 empresas interessadas. Se você vender, que você é um excelente vendedor, você não vai vender um. Eu fiquei puto com esse cara. Não lembro o nome dele, se eu soubesse o nome dele, eu já até agradeceria ele, né? Ele tinha razão. Ele tinha razão, né? Se você vender, é que você é um excelente vendedor. Mas isso não Para de pé. para de pé. Naquele momento, eu não consegui entender isso, obviamente, e, enfim. Fiquei puto da vida com o cara. Mas fala que você vendeu um, que você é o nosso vendedor, então... Vendi uns dois. E um eu virei sócio, né? Foi uma grande conta, né? A N3 foi por causa do Não, PackDocs, mas né? se você Então, tivesse falado vender, era o fato de ele é bom Ele vendedor. nasceu ali. a N3 nasceu assim. O Rafael Aquino conheceu o PackDocs, ele ia começar a usar o Você PackDocs e tal. enganou. Né? Exato, né? Acabamos virando sócio, irmão. Foi. Mas, cara, o que aconteceu? Naquele momento, como eu falei, não entendi. Mas quando o PackDocs deu errado, e na verdade, quando eu decidi fechar o PackDocs, eu falei, cara, esse cara tinha razão e etc. E muitas vezes as pessoas estão erradas, tá, galera? Então, eventualmente elas estão certas, mas muitas vezes estão erradas. A maioria das vezes o empreendedor está vendo algo que a maioria das pessoas não estão vendo, É lógico. né? Mas nesse caso ele estava certo. Enfim, mas eu entendi uma coisa muito simples e isso seguiu para as próximas empresas, né? Seguiu para a Fortune, seguiu para a Supply Brain, que se você está criando uma vitamina, a chance dessa vitamina ser descartada por uma empresa quando ela estiver apertada é altíssima. Né? Nice to have. Nice to have.
ok? É altíssimo. Então você tem que criar, de preferência, algo que mova duas coisas na empresa. Ou você consegue deixar... E produtividade não é uma dessas, tá? Apesar da gente falar produtividade. Mas o que eu quero dizer? Todo mundo aumenta a produtividade. Que o software e tal, aumenta a produtividade, né? A maioria das pessoas vão falar isso ali assim. Mas o fato é, se o seu software não consegue provar a sua solução, o seu negócio, o seu business, que você realmente reduz o custo daquela empresa ou aumenta a receita daquela empresa, não é uma boa solução. Não. Né? Tem que deixar claro. Novamente, não é falar, aumentei a produtividade do time de tanto. Né? Não, eu reduzi tanto em custo para você. Né? Então, essa foi uma das cicatrizes que eu passei. E aí, a segunda cicatriz foi antes do PackDocs, né? Eu não sabia nem o que era startup direito. E eu criei um software chamado OpenNight. Legal. Na época, era o DOTS para balada, mas com o esquema de cashback. Nesse caso, eu consegui fazer o seguinte. Em um mês, eu vendi. Você vendi bem, cara. Né? PackDocs eu não vendi muito não, mas de uma forma geral, você vendi. Em um mês eu vendi. No segundo mês eu desenvolvi toda a tecnologia de cashback, etc, tal, aplicativo tablet, assim por diante. Segundo mês. Terceiro mês eu operacionalizei. Rodamos R$500 mil ali dentro da operação. No quarto mês eu quebrei. Boa. Isso aqui é ciclo rápido de aprendizagem. Ciclo rápido de aprendizagem. Né? A gente descobriu que dos 500 mil, 10% ali mais ou menos tinha sido fraudado. O garçom gostava de você, achei o rock bonitinho ali, né? Aí o que ele fazia? Sua conta é R$100, eu vou colocar aqui 150, né? E você ganha um pouco mais de cashback. Tá? Você ganha um pouco mais de cashback. Isso estou falando em 2013. Né? Então, era difícil fazer as coisas ainda naquela época. Integrações com maquininha, Cielo, nem liguei para Cielo, nem me entendeu. Então, a segunda cicatriz que eu tive foi, às vezes, também querer acelerar um processo e você desistir rápido também dele, também é um problema. E é muito difícil isso. É o tempo que você, pensando no PackDocs, pode ser que eu demorei muito tempo para fechar o negócio, e o outro eu fechei muito rápido. E isso me marcou. Timing, né? Timing, sempre. De alguma maneira. Tempo e dinheiro. Sempre isso. É isso aí. Gente, o negócio é o seguinte: apesar de vocês só andarem juntos, eu vou ter que trazer vocês aqui separados para ter tempo para a gente conversar um pouco mais, porque o tempo aqui já está. Já estamos caminhando para o final. Eu queria que vocês dessem para mim aí uma visão sobre o que esperamos, né, de Supply Brain para os próximos passos. Eu tenho uma posição muito privilegiada de entender vocês, mas assim, queria que vocês deixassem aqui o que vocês entendem mercadologicamente, estrategicamente, que vocês podem e querem falar sobre o futuro do negócio. Nós estamos no time, né? Então, nós estamos no melhor momento para poder realmente utilizar a inteligência artificial em grandes empresas. E a gente tem uma vantagem justa. A gente começou em 2019, antes do ChatGPT, E aguentamos. né? E aguentamos até agora, né? E a maior dificuldade que qualquer empresa tem não é necessariamente a tecnologia, é saber aplicar a tecnologia de forma correta, entender o processo para aquela tecnologia funcionar e não simplesmente tentar ajustar a tecnologia ao processo que ela já tem. Então, essa dificuldade que a maioria das empresas tem, a gente já superou isso há muito tempo. São mais de 20 grandes empresas utilizando Supply Brain, empresas como MRV, Alpargatas, Silvamo, Ecorodovias, Algar, enfim. Temos grandes empresas hoje. Muitos cases de sucesso aí, muitos clientes felizes. Exato. Um ponto que eu acho que é muito importante falar sobre inteligência artificial, sobre Supply Brain, até como detrator, tem muita gente colocando barreira. Muita gente pensa, eu não tenho dados, meu sistema está mal feito, não tenho segurança, meus produtos não estão cadastrados, eu não tenho cadastro. E nada disso é um impedimento. Nada disso é impedimento para usar a inteligência artificial hoje, nada disso é impedimento para poder revolucionar a sua área de suprimentos, a sua área de compra, quando você fala de Supply Brain.
Hoje essas pessoas que estão procurando, esses PCs estão procurando motivos para não se mover. Elas estão acomodadas ali no lugar e não querem sair. A gente encontra muito isso no mercado. Aquela pessoa que viu que vai ser necessário, mas ainda não está pronto para fazer o movimento. A questão é, o tempo está passando, o time está passando, todo mundo está fazendo movimento e já é irremediável. A gente aqui faz parte de um movimento que não é parável mais nas empresas. A área de procurement vai mudar, a área de SCP vai mudar. Até para isso, né, Jefferson, a gente também está criando uma educação para que essas pessoas possam se entender melhor, que é o Flybrain Spark. Então tem uma comunidade de gente buscando entender melhor como aplicar supply chain na área de procurement, na área de inteligência artificial, na área de procurement, na área de supply chain. A gente tem ajudado também. Então é bem interessante assim, você se envolver com essas iniciativas, o Matter Academy, Supply Brain Spark, e entender para desfazer essas barreiras, porque elas estão te atrasando. Elas não estão te ajudando, elas estão te deixando fora do movimento que não vai parar. E eu vou falar, você que é um líder de procurement, você que é um líder de planejamento, não está fazendo movimento ainda, a sua empresa vai te substituir por alguém que vai fazer movimento no seu lugar, por alguém que tem essa história. Tem diversos compradores que às vezes vão sair das empresas que a gente está para poder colocar IA em outra empresa. Então você aí é bom se movimentar, é bom ir atrás. E assim, eu não falo isso para vender, eu falo isso como um aviso, que a gente gosta que as pessoas se movimentem e que transformem as áreas. A gente não gosta da história do cara que foi substituído, mas a gente vê dos compradores que se envolveram com a gente que essa evolução vai trazer novos negócios, vai trazendo empresas ali a adotar essa tecnologia quanto antes. Então, assim, tira o viés dos dados, não funciona, e conversa sobre o problema e tenta resolver, que aí, de fato, você soluciona o ponto lá. Ou seja, a dica dos dois é para de dar desculpa, tenta esquecer, né, todo o limite tecnológico que te impede de dar o passo e vai adiante, seja na cadeia de suprimentos, seja na área que você tiver, você chama de pessoas aumentadas, a gente lá na Mater fala de pessoas aprimoradas, é o mesmo efeito para que as pessoas de fato evoluam. Meus irmãos, meus queridos amigos, eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez, agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. Hoje um podcast especial, agradecer aqui meu amigo Lúcio, CEO do Estúdio 767, e sigam a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Mas aí, tchau, tchau.